Olá pessoal, uma boa noite a todos. Aqui Alan Germano do portal netcampus.com, ao vivo, diretamente de Campos do Jordão, nesta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Hoje, mais um dia maravilhoso aqui na cidade mais alta do Brasil e nós estamos mais uma vez no nosso estúdio da NetCampus TV para mais um episódio do podcast NetCampus. E hoje teremos um convidado super especial aqui e estaremos abordando assuntos bem filosóficos, né? Assuntos do pensar, assuntos que são relacionados à nossa jornada como seres humanos. E eu gostaria de enfatizar nesta noite que está acontecendo aqui em Campos do Jordão a 52ª edição da Festa das Cerejeiras. Então, vocês que estão aqui na cidade, ou até mesmo vocês que estão chegando a Campos do Jordão, fica aqui o convite para vocês poderem estarem indo lá no Parque da Cerejeira prestigiar este evento que faz parte do calendário oficial de eventos aqui de Campos do Jordão. Sem dúvida, o mês de agosto é um mês muito propício para a gente poder ver aí as cerejeiras, que sem dúvida se adaptaram muito bem aqui em Campos do Jordão, e é uma flor, né, uma espécie que se adapta muito bem ao frio aqui de Campos do Jordão. Então fica aqui o convite especial para vocês. E também eu peço àqueles que estão chegando por aí, que se possível for, deixe seus comentários, compartilhe a nossa transmissão, para que mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. E vou pedir um favor também, se vocês puderem dizer se o áudio está legal, se as imagens estão bacanas, vão aí nos ajudando, porque nós estamos aqui ainda no projeto piloto, né, tentando trazer para vocês muitas informações e também, sobretudo, contar histórias. O objetivo do nosso podcast é tentar contar histórias para vocês das pessoas que vivem aqui em Campos do Jordão, das pessoas que nasceram aqui em Campos do Jordão e das pessoas que escolheram essa terra maravilhosa para poder viver. Dito isso, quero desejar a todos uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estaremos aqui agora dando início ao nosso bate-papo com o nosso convidado especial, o professor e grande amigo aí, João Paulo, professor de filosofia. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Desejar muito obrigado aí por esse convite, né? Estou aqui, para mim é uma honra, né? Estar aqui partilhando um pouco do meu conhecimento e um pouco da minha vida aí para que as pessoas conheçam o meu trabalho e quem sou eu, né? Então fico feliz, fico muito grato. Maravilha, fico muito feliz também de poder contar com a sua aceitação, com a sua participação claro. Aqui, uma honra muito grande. E já temos aqui um comentário da Helena Figueiredo, imagem e áudios perfeitos. Muito obrigado, Helena. Hoje pela manhã eu fiz um walking tour aqui por Campos do Jordão, tentando trazer algumas imagens da cidade, como está a cidade nessa sexta-feira. Sem dúvida, uma manhã excepcional, uma manhã muito linda, com sol típico de Campos do Jordão, um céu bem azulado. Então, você que está aqui em Campos do Jordão, ou você que vai vir para Campos do Jordão, sem dúvida, vai ter um final de semana aí excepcional. Bom, voltando aqui ao nosso convidado, ao nosso querido João Paulo. João Paulo, o programa de hoje tem um tema. Né? O tema do programação de hoje, do programa de hoje é Educando para o Pensar. Educando, né? Para o Pensar. Sim. E dentro dessa linha do Educando para Pensar, a gente vai tentar discorrer aqui alguns assuntos interessantes, mas antes da gente abordar esses assuntos relacionados à educação e ao pensar, fala um pouquinho para a gente quem é o João Paulo. Quem é o João Paulo, né? Bom, começando um pouco da minha história, o João Paulo, ele nasceu ali em São Bento, né? Eu vivi, minha família, né? Um pouco pelas redondezas ali de São Bento. Meu pai, eu sou de família muito simples, né? Então, meu pai sempre mudava muito de casa, né? Mas sempre trabalhando na roça, né? Na atividade rural. Então, eu sempre mudava, né? Ia sair de um lugar e ir para o outro. Mas sempre foi um menino muito dedicado aos estudos. Eu diria, um pouco até caxia, né? Às vezes, meus colegas matavam aula, eu não, eu sempre estava ali. E sempre gostava, né? De caprichar nos estudos e tal. E aí eu vejo que, nesse primeiro momento, eu via na educação algo que, com o tempo, iria fazer sentido. Então, a minha história é interessante porque quando eu começo a me desenvolver, vamos dizer assim, como jovem, ali pelo 7ª série,
Na época antiga era até a oitava série, hoje em dia é nona, né? Eu lembro que daí eu tive um chamado, né? Eu fui seminarista, né? Então era o quê? Eu tava para oitava série, aí um belo dia, né? Já frequentava a igreja e tal. E aí esse menino que gostava de estudar, de repente recebeu um convite. E aí eu comecei a frequentar a igreja, né? A ser coroinha. E aí um belo dia o padre chegou e falou para minha mãe, dona Dita, minha senhora, eu acho que eu vou levar seu filho. Ele tem característica que vai se dar bem como seminarista. Projeto de padre. Minha mãe falou, será? Ele é tímido, não fala com ninguém, né? Quando chega a gente, ele corre. Né? Aí nisso foi amadurecendo e tal. E aí eu fui pegando gosto pela coisa de ser coroinha, de participar da igreja, aquela coisa toda. E tudo isso lá em São Bento ainda. Isso. Aí eu já estava um pouco mais para cá, já estava precisando da Rosa, que é aqui perto, né? Tá. E nisso a minha mãe conversou comigo, reiteradas vezes, né? Filha, é isso? Você tem condições? Será que você vai? Eu falei, não, mas eu tenho que ir, mãe. Eu acho que é legal. E isso era pivete, né? O quê? Eu tava sétima série para oitava, 14 para 15 anos, enfim. E aí teve um dia que eu fui. E nisso eu fui para o seminário, né? Aí fiquei um ano aqui em Campos. Eu sei que no segundo ano já fui mandado para Bahia. O seminário, quando você fala seminário, onde que é o seminário? É daqui local, né? Aqui é o Joseleitos de Cristo. Aqui que comanda a Igreja Azul, que a gente fala, né? Que é a matriz aqui Santa Terezinha, e também lá do Capivari, o São Benedito, se eu não me engano. Então eu fiquei um ano. Daí aqui em Campos, no caso, fazendo esse seminário aqui em Campos. Só que aqui ainda era muito de participar da igreja, tinha aquelas orações que como a gente fala, de manhã, do meio-dia, à noite, enfim, já tendo os primeiros passos. E nisso, depois já fui para Bahia. Lá é chamado aspirantado e postulado, né? Quer dizer, você está postulando alguma coisa, você está querendo. Então lá eu passei 4 anos. Isso de estudo. Onde eu fiz onde eu fiz o meu magistério. Quer dizer, essa veia minha de gostar de estudar meio que me adaptou muito bem. A única coisa que não foi tão legal foi ficar longe da família. Eu penso que a viagem de mais tempo que eu fiz era o quê? Acho que talvez 2, 3 horas. E de repente eu fui lá para Bahia. Então, olha só, é corajoso, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá na Bahia, você ficou em qual cidade? Lá eu fiquei em Tucano. Isso, que era algumas horas de Salvador, não é muito próximo não. Lá era sertão baiano mesmo. Tanto que no primeiro ano que eu fui, eu peguei uma seca muito forte. E aí eu falava, onde que eu vim parar? E chorava que só o quê, né? Porque daí eu comecei a perceber a importância que a minha família tinha, né? Minha mãe, aquela coisa toda. Batia saudade, chorava um pouquinho. Aí depois o outro problema foi me adaptar à comida, né? O costume. E eles lá é tudo muito apimentado. A comida é bem pesada nesse sentido. Até me adaptar demorou um pouquinho, né? Mas aí aos poucos fui me enturmando. Eles são muito acolhedores, né? E dentro daquela casa convivia com vários formandos também, né? Estudávamos bastante, né? E lá, no caso, tinha pessoas de todo o Brasil? Todos os estados, isso. Inclusive aqui, né? Eu era chamado de paulistinha, né? Porque eu vim daqui, fui para lá e eles falavam mais o baianês, o sul da Bahia, Sergipe, né? Enfim, tinha um pouquinho de cada lugar daqui, de Taubaté. Então eu tinha uma mescla, eu convivia com várias pessoas de várias culturas, hábitos e costumes num dormitório enorme. E aí a gente tinha as práticas de orações, né, o terço, enfim, participava das missas. E aos poucos a gente foi sendo ensinado a liturgia para poder fazer missões nas comunidades. Então a gente se deslocava para as comunidades mais carentes. Liturgia, o que é a liturgia? É o processo, é a forma, a estrutura de uma missa? Isso. A liturgia seria o preparatório, né? Seria os salmos, o evangelho. Aos poucos você vai aprendendo a pregar, né? Aprendendo a ruminar e fazer o sermão, né? Poder celebrar. Você não é padre, então você não consagra nem faz missa, mas você já começa a ter algumas funções para você pegar gosto por aquela missão, né? Que isso é um projeto que em algum momento você se tornaria padre, né? Então a gente tinha uma formação muito sólida, né? E nesse aspecto era muito legal, né? Tinha um caldeirão cultural, né? Várias pessoas de diferentes jeitos, costumes, vivendo junto em prol de um propósito, né? De ser padre futuramente, de levar a palavra de Deus e atendendo aquele chamado, né? Chamado à vocação sacerdotal. Então, bacana. E lá você ficou por 4 anos? 4 anos, porque na época era 4 anos o magistério, né? Aí eu fiz os 4
Terminando, aí eu já vim para Cachoeira Paulista. E esse magistério, na época que você fez, É. já te dava condições de dar aula em escola Sim, convencional? exatamente. Tanto que no último ano a gente já fazia o estágio atuando como professor, estagiando mesmo assim. E aí eu observava e depois já tinha que atuar para demonstrar habilidade na prática, né? O que que aprendeu? Será que você sabe ensinar mesmo? Você tem toda aquela pedagogia e metodologia para ensinar? Então isso para mim sempre foi muito familiar, né? A educação, a aprendizagem e como tentar ensinar as pessoas. E estando ainda na Bahia, Uhum. com qual frequência você vinha para esses lados daqui, para ver a família? Olha, no princípio, como a minha família era muito simples, né, e a igreja ela sempre fornecia o lugar onde eu ficava, o alojamento, que é o seminário, dava comida, instrução, mas a questão de passagem para vir assim, não. Era a família que tinha que mandar na condição que podia, né? Uhum. Então, geralmente, eu fiquei algum tempo longe mesmo. Era só por celular, né? Às vezes ligava, era bem escasso. Aí, com o tempo, indo para outras casas, já podia ter mais condições, né? Daí eu já conseguia vir de ônibus. E olha que para ir para lá era 2 dias, quase 3 dias de ônibus. Nossa. Que é longe, né? É quase uma aventura, né? É uma aventura, né? Mas tudo isso fortalecia, né? Eu fico imaginando um garoto ainda, porque garoto, né? Era garoto bem. Você no ônibus, e viajando, passando por estradas, Sim. passando por dias, né? Observando um novo olhar, um Sim. novo mundo, uma nova localização. O que passava pela cabeça do João Paulo? Olha, para mim era um misto de experiência, de coisas que me davam medo, mas ao mesmo tempo eu falava, não, tem um propósito, né? E vou tentar viver isso e tirar os melhores proveitos de ensinamento possível. Mas com medo, aos poucos fui aprendendo a me adaptar, a ficar longe, a conhecer pessoas, né? Do estranho fazer um amigo e conviver junto. E o povo lá é muito acolhedor, né? Então, como eu fiquei 4 anos, então eu fiz uma galera muito boa de amigos, de ginásio mesmo. Então, isso fortaleceu também. E as comunidades, e a gente tinha muitos afazeres, né? A gente tinha uma rotina muito bem fechada, então não tinha tempo você ficar pensando em coisas que eram vãs, né? Então, sempre era muito regrado. Hora do terço, hora do estudo, hora de estudar, hora de preparar a missa, né? Porque a gente tinha toda uma prática mesmo religiosa, né? Embora que quando eu fosse estudar era um jovem como qualquer outro estudando. Né? E até hoje você tem contato com essas pessoas que você fez amizade Aos nessa poucos época? perdi. Tenho sim pelo Facebook, hoje em dia as redes sociais ainda nos aproximam, né? Mas não com aquela intensidade como antes, porque já faz o quê? Faz 13, 14 anos, já faz um bom tempo. Né? E dessas pessoas que estudaram lá, tem alguma que chegou a ser padre mesmo? Que moraram comigo na minha fase, sim. Alguns já eram um pouco mais veteranos, né? Porque eu cheguei e ele acabou sendo irmão que ajudou na formação, outros ajudaram a ser formadores, já chegaram. Tanto que aqui mesmo, né? Volta e meia vem um pároco aqui, um outro que estava em etapa comigo de formação. Eu lembro que uma vez, um bom tempo atrás, né? Eu fui um dia na missa, isso antes de eu realmente começar a introduzir no universo evangélico. Eu lembro que eu fui, bem antes, eu fui na missa, ele pegou e falou assim, eu estou muito feliz porque eu estou vendo um colega meu no meio da multidão que estudou comigo. E eu falei assim, nossa, do nada, não lembrou. Eu fiquei feliz, né? Falei, nossa, que legal, lembrou. Eu fiz parte também ali da formação dele, a gente aprendeu muita coisa junto. Né? E aí você estudou os 4 anos e voltou diretamente para Campos do Jordão? Não, voltei para Cachoeira Paulista. Porque lá, esta congregação a qual eu fazia parte, que é o José Leito, eles têm um abrigo, um lar de crianças em Embaú, que é Cachoeira Paulista. Lá veio eu e mais um outro irmão e a gente foi irmãos que auxiliavam na ajuda e manutenção da casa, né? Junto com aquelas crianças que tem vários casos, né? Assim, de abandono, de maus tratos pelos pais. Enfim, é uma casa que abriga, que acolhe, dá afeto e tenta dar uma dignidade para essas crianças. Sabe que você falando de criança agora aqui, me passa pela cabeça, aqui em Campos, né, o historiador Pedro Paulo, Sim. Ele divide a história da cidade em algumas fases, né, chamado de ciclos. Sim. Existe um ciclo chamado ciclo da cura, né, e nesse ciclo da cura muitos sanatórios se instalaram aqui em Campos do Jordão.
E tem duas histórias fantásticas, que eu até quero um dia poder escrever isso e tentar contar isso dentro do site da NET Campus, que é do Padre Vita, né? E também do Frei Orestes. Tanto um como o outro, eles foram motivados a trabalhar em prol das crianças. Sim. E tem muito isso dentro da fé católica, né? Sim, sim. O próprio fundador dessa congregação, ele era salesiano, né? Ele saiu dos salesianos para formar 3 congregações, que era a Divino Mestre, que era as Teresinhas, que são 2 de irmãs, e a Joseleitos, que era de homens, né? Que era o Joseleito, eleito de Cristo. O José eleito de Cristo. Então, tem toda essa mística, né? Essa espiritualidade. Que legal. A gente seguia. E aí você veio, aí sim, você ficou lá um tempo? Um ano, não recordo se foi 1 ano e pouquinho, mas eu lembro que 1 ano completo fiquei, né? Trabalhei ali. Aí depois dali eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fui fazer o noviciado. Eu era noviço. Noviço é aquele que está pleiteando ir para se tornar junior, né? Que é a fase da filosofia, né? Do contato com o conhecimento. Né? Porque todo padre ele tem que ter 2 formações, filosofia e teologia. Olha. É a base para o padre. E espiritualidade e vivência com Deus. Isso demora mais ou menos quanto tempo de estudo aí? Olha, formação são de filosofia, eram 3, teologia eu não me recordo se é 3 ou 4 anos, dá 7. Fora os outros anos de formação. Olha, eu arrisco dizer que agora como eu tô longe, né, do seminário, mas acho que leva uns 8, 10 anos, aí depende, né? Se é vocação tardia, se já tem alguma formação, aí antecipa isso. Mas em média, tudo isso de formação, né? Porque tem que passar pelo aspirantado, postulado, que é tipo lá na Bahia, né? Que na minha época era. Depois vem pro noviciado, que é o Rio de Janeiro, e pro filosofado seria em Lorena, e pro teologado seria em Taubaté. Então você vai fazendo essas etapas de formação até chegar a ser diácono, o diaconato, para depois ser o presbiterato. O presbítero é padre. Aí ele é consagrado padre e é a ordenação sacerdotal. Se torna um padre. É um caminho bem longo, hein? Bem longo. E aí o que fez o João Paulo sair desse caminho? Pois é, aí eu acho que quando eu passei para o noviciado, tudo aquilo para mim, eu entendia que era uma formação e era me aproximar mais de Deus. Só que quando eu chego na filosofia, né, lá vai vindo os questionamentos, né, e questionamentos de várias ordens, né, e isso começou a me fazer pensar também. É um caminho bonito, né, tem toda uma missão. E eu comecei a pensar, será que é aqui que eu vou me encontrar mesmo? Será que é aqui que é o caminho da felicidade do João, né? Então várias coisas passaram, né? Até chegar ao ponto de um dia a gente decidir, né? Eu e meu reitor, né? Numa conversa lá, que era melhor eu trilhar outro caminho, né? Porque Deus nos chama, mas Ele vai direcionando aonde Ele quer que a gente atue, que a gente floresça, né? E aí chegou um dia que, claro, foi pensado, foi bem decidido, e aí eu abri mão, né, desse caminho e me vi continuando na faculdade, né, porque isso foi no primeiro ano de faculdade. Eu lembro que até o coordenador da filosofia ele falou: João, seguinte, eu sei que você tem uma habilidade para estudo, você tem uma veia, né, de ser estudioso, você quer tentar? Eu vou conseguir uma bolsa para você. Porque daí eu já tinha me desligado da instituição. Ele até brincou comigo, porque ele é filósofo também, né, pensador e professor de faculdade, e falou: até aqui você era imortal. Por que imortal? Eu falei para ele. Ele falou assim: porque você tinha uma instituição que te protegia. Agora você vai ter que caminhar com suas próprias pernas. Falou para mim, jogou a real. Aí eu falei assim: ele é Amaro Dias, até o nome dele, gosto muito dele. E agora você vai caminhar com suas pernas, agora você é mortal. Você tem que se dedicar ainda mais. Se você se dedicou até aqui, agora se dedica o dobro. E ele falou: você quer? Eu quero, claro. Eu vou honrar, eu vou atrás. E aí eu consegui trabalhar. Aí o que eu fiz? Ele conseguiu para mim um trabalho na coordenação de um outro curso da própria faculdade. Aí eu estudava de manhã, ia para casa correndo, tomava banho, trocava de roupa e já voltava para ajudar na coordenação de um outro curso, que na época era de pedagogia. Estudava filosofia de manhã e ajudava na coordenação de um outro curso da faculdade. E aí fui custeando a minha própria mensalidade. E morando em República, e aí eu fui... É o que ele falava: agora você é mortal. Agora você vai ver... Ele não chegou a falar isso, mas ele dá a entender assim: você tem virtudes.
Aposte em você e verá até onde você vai chegar. Entendeu? Em momento algum existiu assim algum tipo de atitude contrária ao seu desejo por parte da instituição. Você fala do seminário? É. Eu acredito que não. É mais aquela questão, a gente começa a questionar muito, né? Como é uma instituição muito séria, a gente sempre busca aquela coisa assim, se eu não estou bem, né, eu tenho que buscar o meu lugar. Se eu não estou me sentindo bem aqui, eu tenho que sair. E algumas coisas e outras eu falava, eu acho que eu já não sirvo mais para ficar, né, nesse contexto, né, onde tem muita cobrança e é necessário que tenha, até porque ali é uma missão, né, é um sacerdócio, você tem que seguir todos aqueles ditames que é pedido. E chegou um ponto que para mim eu pensei, não, eu quero a mais, eu quero algo a mais, mas não dentro desse caminho, dessa missão aqui. Até aqui eu acho que eu já dei o meu melhor. Agora eu vou tentar uma outra coisa. Só que isso foi falado, foi reiterado com o formador, o reitor, né? Os amigos da casa continuaram sendo meus amigos, até porque continuaram o curso comigo também. Só que daí eu já trilhei um outro caminho, né? Um caminho mais voltado para o conhecimento. Embora até hoje respeito muito, né, a instituição que se faz presente nessa cidade, o cristianismo, o catolicismo, né? Acho, devo muito a parte da minha formação intelectual a eles e dei continuidade. Como se diz, toca o barco, a vida continua. E aí eu fui em busca do meu sonho. E a família? Como é que ficou? Pai, mãe? É legal você tocar nesse assunto porque minha mãe já me via padre. Ela sempre, tanto que quando eu falei, tô saindo, ela falou, o que aconteceu, menino? Não sei o quê, coisa e tal. Eu falei, aí, olha, foi difícil, viu? Mas a minha mãe é muito católica, mas é mãe, né? Mãe entende o filho, mãe compreende. E aí, chegando, conversando com ela, eu falei, então tá bom, mas pensava que você ia ser padre. Eu falei, mãe, Deus tem diferentes desígnios para nós. E eu tô vendo que Deus quer que eu também atue numa outra área. E eu já ia meio que clareando as ideias para ela. Professor, porque eu me dou bem. Eu entendo isso daqui que é filosofia. Não ia explicar para ela porque é uma coisa complexa, mas eu acho que eu me dou bem nessa área. Eu vou tentar, porque Deus, ele age de diferentes formas e ele transforma as pessoas. E nessa época você já tinha quantos anos? Quando eu saí, nossa, deixa eu ver. Eu acho que eu me formei com, eu não sei se 25, eu acho que eu me formei com 25. Mas quando ela ficou sabendo, que foi quando eu saí, eu estava com 23, que foi o primeiro ano da faculdade. Foi 3 anos para me formar. Fiz uma complementação depois para tentar pegar sociologia também, que era uma outra área que eu gosto. Mas foi nessa idade, né? Tava amadurecendo no processo de transição mesmo, né? Entendi. E agora falando da tua motivação, da sua motivação que fez você pensar da filosofia, o que é filosofia exatamente, João Paulo? Olha, eu acho que a filosofia ela é o fundamento do conhecimento. Eu falo isso sem nenhuma dúvida quando se procede do filosofar. E o que me encantou, né, no mundo acadêmico, né, na faculdade, eu acho que os professores eram muito empenhados em falar, gente, aqui eu não vou formar filósofo, mas eu quero que vocês respeitem o conhecimento. Estudem para nunca alguém falar para você, ó, você está errado, né? Mas estuda bastante. Tente saber ao máximo para quando vocês forem poder ajudar alguém, né, e utilizando da filosofia, vocês mostrem o valor que ela tem e a educação, né, para transformar vidas, né? Então, era uma questão assim que para mim ficava muito latente, né? Como que ele consegue ler tanto livro? Como que ele consegue ter tanto conhecimento? Parece que ele tem uma enciclopédia na cabeça dele. Ele sabe tudo, até as perguntas que a gente questiona. E aí eles falavam, não, é simples, é que eu faço o que eu amo, eu faço com prazer. E isso para mim é como se fosse a minha religião, né? Eu me dedico, eu me encontro nela, né? E quando você acredita que a filosofia ela evita que as pessoas se tornem massa de manobra? Por questionar? Com certeza, né? Eu acho que o esclarecimento, né? A filosofia vai dizer, né? Questione, seja questionador, procure fazer uma leitura de mundo aonde você possa não ser coadjuvante, né? Mas ser protagonista. Né? E eu não falo isso com nenhuma arrogância. Eu acho que o conhecimento
ele nos traz uma luz, né? A luz da razão, a conhecer melhor o mundo e a sair disso que você fala, massa de manobra, né? A gente, na filosofia, a gente até comentava, né? A alienação, ela tá aí. Pega ela quem quiser, aceita ela se você quiser. Mas aí o próprio Sócrates vai falar, né? O indivíduo, ele faz o mal não porque ele sabe o que é o mal, mas porque ele não conhece, né? Ele ignora o que seria a verdade das coisas. Então ele fala que o mal é a ausência do conhecimento. Só que daí, estudando mais à frente, eu até cheguei a questionar um pouco Sócrates, se é que é possível, porque Sócrates é Sócrates, né? Aí eu cheguei a conjecturar, a pensar sobre isso. Ué, mas até quem tem conhecimento pratica aquilo que é de má índole, ou má intenção, né? Então eu acho que estamos cheios de letrados aí, né? De pessoas com vários certificados, PhDs, e que a maldade ainda se incide em suas atitudes. Então eu acho que nem sempre eu faço mal, né? Por ausência do saber, né? Porque aí teria que ter um engajamento, né? É eu ter conhecimento, mas um compromisso em fazer o que é o bem. E nem sempre quem tem conhecimento tem compromisso em fazer o que é o bem. É aonde É. ele faz o mal. O mal para quem? Para os outros, que talvez para ele não entenda que seja um mal. Mas aí é um caminho perigoso, né? E isso é muito importante você tocar nesse assunto, Sim. principalmente porque a internet já Uhum. existia antigamente, mas a Sim. internet potencializou o que nós Perfeito. chamamos de fake news, Fake né? news. As fake news, talvez, pelo ser humano, de uma É. forma geral, tem na atualidade, Uhum. né? É, tem uma necessidade de se Uhum. informar rapidamente das coisas, não ter paciência para ir Uhum. profundo naquilo que ela está lendo, Uhum. acaba, às vezes, assumindo uma verdade que não é a verdade, né? Sim. E aí isso cria grupos que Uhum. são... que se você tiver no meio deles Uhum. e for uma pessoa questionadora, você Uhum. acaba criando inimigos, de certa forma, né? Sim, sim. Ser questionador em épocas de passividade ou de concordar com tudo é ser um revolucionário, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa chata e não querida, né? Hoje em dia eu vejo muito isso, e até com os alunos, ou com a minha clientela, né? Quando eu dou aula, eu falo muito bem disso, né? Cuidado com as ciladas das redes sociais. Porque como você falava, né? O povo hoje em dia tem um pensamento muito raso. O povo como? Os jovens, né? Porque a educação nem sempre escalona, traz a criticidade de você checar uma informação, de você buscar ver se aquele site é confiável. Você tão logo olha, já vai compartilhando, né, curtindo e já vai reproduzindo aquela informação. Você não percebe que aquilo ali pode estar fazendo mal a terceiros. Ou você contribuindo com até sites sensacionalistas que ganha, né, views e dinheiro com aquilo. E aí é aquela coisa, a filosofia vai dizer, né? Seja capaz de ter uma criticidade, de olhar além do que se está vendo, né? A capacidade de checar, de ser pesquisador. Eu sei que isso, o conhecimento não é uma coisa fácil, né? Estudar, para alguns, machuca, é enfadonho, é chato, é cansativo. Mas o estudo transforma pessoas. Você passa a olhar o mundo com outro olhar, né? E dentro da educação, eu como professor, eu tento a cada dia mostrar. Jovem, hoje talvez você pode achar, isso daqui não faz sentido, vou usar para quê? Mas lá na frente, e isso eu vejo, alguns comentam depois, nossa, professor, você ensinava, dava uma aula legal, fazia eu refletir, né? Realmente jogava com a realidade minha. Só que eu não estava nem aí naquela época. Agora que eu já tenho uma idade a mais, já penso um pouco melhor, mas agora já passou. Então, e se eu pudesse pegar tudo aquilo e investir mais no estudo, eu estaria mais longe onde eu estou agora, né? Que legal. E você acha Isso. que a gente pode definir que então a filosofia, Uhum. de certa forma, ela traz para a pessoa, então não somente a filosofia, mas a Uhum. questão de questionar, Uhum. traz para a pessoa um novo descobrir da vida? Sim, a vida passa a ter um novo colorido, no sentido de que ela é muito mais do que aquilo que muitas das vezes a gente fica ali divagando, né? Ou só naqueles quatro aspectos, ou naquilo que tá, no que todo mundo está fazendo, né? O conhecimento, ele é algo diverso, ele é um universo de conhecimento. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, né?
Ele fala assim: o que nós conhecemos é uma gota, o que nós desconhecemos é o oceano inteiro. Nossa. Então, daí dá para ver, né? Como o nosso conhecimento é limitado. O ser limitado não quer dizer que eu não possa me debruçar num livro, buscar conhecer uma coisa nova, uma palavra nova a cada dia, me desafiar. Hoje em dia o povo não quer se desafiar. É mais fácil eu ficar com o que é cômodo, com o que todo mundo está se alimentando ali nas redes. E nem sempre aquilo é verdade. É onde nós caímos nas ciladas das fake news. É uma das coisas que eu posso dizer aqui que eu me deparei bastante, principalmente em épocas, infelizmente, em épocas políticas, né? É justamente nessas divisões, nessas rupturas sociais que grande parte das vezes aconteceram por falta do conhecimento. O conhecimento, assim, da pessoa ser uma pessoa mais investigativa, da pessoa ficar pensando assim, cara, eu me identifico com uma pessoa, ser humano, né, do candidato, mas talvez pode ser que as ideias que ele representa, que ele traz, não seja condizente com aquilo que eu acredito. Então, uma coisa é eu acreditar na pessoa ser humano. Outra coisa eu ser verdadeira comigo mesmo e procurar buscar para ver se as ideias daquele ser humano condiz, né, ou daquele candidato condiz com aquilo que eu acredito. E se for necessário não vou jogar no mesmo time que ele está jogando. Não tenho nada contra o ser humano, mas tenho contra as ideias dele. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que grande parte das pessoas, elas se ajuntam às vezes, por misturar, né, essa paixão da crença no ser humano e aí acaba desprezando aquilo que é mais fundamental, o respeito pelo próximo, daquela pessoa que pensa diferente. Como é que a filosofia traz isso na questão de como que eu trato a pessoa que pensa diferente de mim? Eu me relaciono com ela e absorvo o que é bom, o que ela traz, ou eu nem me envolvo com ela? Olha, a filosofia é muito comum falar da ideia da dialógica, né, do diálogo, né? E eu tenho uma frase que eu uso bastante, né, que diz assim: aquele que pensa diferente de mim, ele não é meu inimigo, ele só pensa diferente de mim. Dá pra gente conviver no mesmo espaço? Sim. Dá para absorver o melhor dele? Sim. Assim como ele também pode absorver o melhor de mim. A gente não é perfeito, né? Tem coisas que nós somos bons, né? Se for pensar, o Alan é extremamente sabedor da tecnologia, né? E de várias áreas. E eu, um pouco da filosofia. Então, cada qual se complementa. Se nós soubéssemos tudo e fôssemos perfeitos, não precisaríamos dos outros. E quando você falava da ideia da política, eu também dou aula de política. É interessante pensar, né? A gente perdeu a capacidade que a gente tinha dos gregos, né? O que os gregos faziam? Eles analisavam 3 características para ser um bom político. Você teria que ser sábio, ou seja, não ignorante, ter saber. Você deveria ser honesto e justo. Unir essas 3 características, que eles chamavam de virtude, para você ser um bom governante. E isso se perdeu no tempo, né? Hoje em dia é muito comum, se alguém comprou 3 sacos de cimento para a construção da minha casa, a minha família toda fecha com ele, no voto. Só que daí vem aquela fala sua: eu deveria não pensar nas questões pessoais, mas sim nas ideias dele. Será que as ideias dele serão boas para o governo da sociedade, né? Por 4 anos, ou seja lá quantos mandatos ele terá? Então a gente pensa muito pautado em coisas pequenas. E é onde a gente fica refém desses tipos de ações que não são para o bem, são tendenciosas para te alienar e obter de forma rápida aquilo que o indivíduo quer. E aí a gente distancia muito do pensamento político grego. Então aquele que pensa diferente, ele só pensa diferente. E não quer dizer que eu vou excluí-lo, porque todos têm um pouco, né, ou bastante coisas que dá para ser assimilada. E viver em sociedade é isso, é um enfrentamento, é um entendimento, é a discordância. É convivendo e dialogando que a gente se entende. E se desentende também, porque isso faz parte, né? Se todo mundo fosse igual, nossa, seria muito chato. E você acha que de lá para cá, dos gregos para cá, mudou muita coisa no sentido do comportamento humano? Ou não? Ou os nossos pensamentos, as nossas raízes, o ser humano em si é o mesmo? Mudou muito, né? Até hoje mesmo eu falava algo sobre isso, né? O que nós perdemos da nossa herança grega?
Há filósofo que vai dizer a razão morreu. A capacidade de questionar também. Há outros que falam, até no campo da psicologia, né? A fase da criança dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso, né? Hoje em dia a gente sequer pergunta. A gente só fala, isso, então tá bom. É uma passividade que nos deixa angustiado. Então a gente perdeu essa capacidade de discutir. Antigamente, né, se tinha um nome ágora, do grego, quer dizer praça pública. É o espaço de sentar, dialogar, olhar no olho e colocar as suas ideias, né, e refutar, se for o caso, e questionar. Hoje em dia a gente não questiona. A gente assume uma postura de passividade. Parece que eu não quero me descontentar com o outro. Então eu acato, eu engulo os sapos da vida e vou vivendo. Mas isso, o próprio, se não me engano, Platão chega a falar isso, né? Aliás, Sócrates. Uma vida não vivida, não reflexiva, não merece ser vivida. Ou seja, se você não reflete a vida, você não está vivendo ela, você está passando, né, pela vida. A passeio. Eu acho que é muito pouco viver a vida só a passeio. Busque questionar, busque fazer com que a sua vida faça sentido. Imagina você viver uma vida toda, olhar para trás e falar: o que eu fiz? Ou melhor, você fala: nossa, olha quanta coisa eu cheguei a fazer com a colaboração dos outros e valeu a pena. Aí seria legal. Mas você aprender que a educação, ela te ajuda a abrir portas, né? A fazer parcerias e a transformar vidas. No caso, como Sócrates, né? Sócrates era um educador, né? Embora ele ensinava em praça pública e tinha um comportamento muito peculiar, né? Ele não registrava, porque ele falava assim: eu não vou registrar, porque quando a gente registra, a gente mata a alma das coisas. A gente extingue, né? A gente deixa o conhecimento definido, a gente coloca ele enjaulado, né? O conhecimento ele tem que estar livre. Eu pego aquilo que vai me formando, mas eu tenho que deixar ele livre, porque o outro também vai beber dessa mesma fonte. O conhecimento não é só para mim, é para todos. E se a gente for fazer uma definição aí, né, da diferença entre educação e conhecimento, como é que você traz isso para a gente? Boa. O conhecimento é aquilo do qual eu me apodero dele, né? E isso é perpassado pelo processo educativo. Vamos dizer assim, numa escola. A gente tem o comum dizer, né? A escola escolariza, a educação vem de casa. Os pais educam, a escola ensina as ciências. A escola ensina os conhecimentos de acordo com as ciências e você aprendendo, você vai ser protagonista da sua própria vida. Eu aprendo as coisas para aplicar. Não adianta nada eu ter conhecimento, mas eu só ter o conhecimento, não saber aplicar. Eu aprendi, mas aquilo. Aliás, às vezes eu nem aprendi, eu só decorei, eu só decodifiquei. Então, o conhecimento é dado por meio de uma educação, mas não necessariamente a educação que é prioridade da família, que é o com licença, por favor, muito obrigado, né? Não interrompa a conversa dos mais velhos. Isso a gente aprende em casa, né? Mas dentro da escola, a educação é um espaço, né, voltado para ensinar o indivíduo as habilidades e competências que a sociedade vai exigir dele, né? Então eu acho que o conhecimento ele está atrelado à educação. Uma fornece o espaço privilegiado para o outro, né? Dentro da escola, o espaço essencial de educação disciplinar. Dentro de casa, a educação para os valores, para os princípios, bases, né, dessa micro-sociedade que a gente chama de família. Seria E isso. aí na questão da educação em casa, Uhum. aí vai entrar valores também culturais, Sim, sociais, né? Que acaba também criando, às vezes, rupturas de sim. convivência com outro ser humano, né? Sim, exatamente. É onde a gente se depara com uma diversidade de jeitos e costumes de ser do aluno, por exemplo, ou da gente mesmo. Então, quando a gente vai se deparar com conhecimento científico, não dá para a gente ter essas caixinhas, né? A gente ensina respeitando a cada contexto de criação, mas o conhecimento é um só, né? H2O não tem outra fórmula, é essa mesmo, né? A lei da gravidade é a lei da gravidade, né? Eu não vou contestar Isaac Newton, porque eu teria que tentar desconstruir isso. São coisas que estão ali. São validades que eu acho que não vai, até então, não tem como desconstruir isso. A lei da gravidade, coisas que estão estabelecidas por exemplos, né, de conhecimentos que se solidificaram pela sua consistência científica. Embora a sua criação é a sua criação. A gente não vai mexer nisso, até porque a gente respeita o ser humano ali, a integridade dele. Mas o saber científico, ele está lá. A gente aprende, usa ou não usa.
né? Muito bem. E deixa eu te falar, É. você hoje dá aula em qual escola aqui em Campos? Então, aqui eu já passei por várias escolas, né? Quando eu me formei, eu atuei na diretoria de Guaratinguetá. Depois eu transferi para a diretoria de Pinda. Por um bom tempo dei aula no TCC. Um bom tempo dei aula também no Dora Lígia. E atualmente estou na escola Expedito Camargo Freire, que é uma escola integral. Então eu já tenho aí uma caminhada boa, né? Se for contar, vai fazer ali, tá beirando uns 12 anos já de atuação no magistério. Que bacana. E Uhum. aproveitando também para dar uma cutucada no você aqui agora, Vamos lá. é fato É, que, ainda devo ser professor de política também, sim. né? Eles dizem que os professores, boa parte é esquerdista. É. Que lance que é esse de ser esquerdista? Esquerdista? É, Há uma tendência, né, de falar que a gente é esquerdista por causa de algumas matrizes, né, que dentro da própria sociologia ou da própria história vão falar ali do marxismo e tal. Mas aí é aquela questão, a filosofia, ela consegue trafegar dentro dessas ideologias. Só que é aquela coisa, a gente passa o lado A e o lado B, né? O ruim é você passar o lado A e não passar o lado B, porque daí você não é uma educação imparcial, é parcial. Então a filosofia tranquilamente consegue falar do trabalhador, mas também consegue falar do lado da tradição, né? Da sociedade que ela necessita dos valores e princípios. Embora eu entenda que também a sociedade precisa trabalhar com a cidadania, com os direitos do cidadão. E nesse contexto, eu consigo realmente ir além disso, do que ficar somente, né, como se fosse um grito só de um lado e ganhar ali a discussão no grito, né? Eu acho que é o bom o consenso, o entendimento. É o que eu falava, né? O conhecimento, a educação, ela supera essas barreiras. Tanto do aluno que pode questionar, que pode intervir, enriquecer a aula, trazendo uma coisa nova, inclusive questionar esses posicionamentos, né? Porque eu acho que o professor ele não está ali para doutrinar, ele está ali para mostrar o leque de conhecimento que o aluno vai se apropriando. E aí ele vai ser um agente transformador. Longe de nós formar ou ter, vamos dizer assim, políticos de estimação. Até porque isso é um ato de ignorância e não de conhecimento. você acha que da mesma forma, estou conjecturando aqui, Uhum, você acha que da mesma forma que muitos se uhum, apoderaram dessas definições do que uhum. é esquerdista, do que é de Sim. direita, também na questão da religião, se é A, se é B, justamente para poder manipular a massa? Eu acredito que sim. A gente sabe que a gente até usa aquela expressão chula, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Eu acho que infelizmente utilizam, né? Eu não desconsidero isso. Há algum lugar ou outro que façam isso, mas a educação ela vem se reformulando justamente para a gente atender. É como diz na Constituição, né? A educação é um direito do Estado e que cada cidadão tem que ter ela gratuita de qualidade não é doutrinária, né? É tentar ensinar o conhecimento. É o que a gente chama de esclarecimento. Houve um tempo, acredito eu, dentro da sociedade, em que não se levava o esclarecimento. Deixava a massa mesmo, né? A gente chama até de ignorância, né? Desculpa o termo, né? Mas às vezes se a pessoa for mais burra ou de pouco conhecimento, é mais fácil eu colocar o cabresto e direcionar ela para onde eu quero. Mas eu acho que a educação está revendo muito isso e batendo muito nessa tecla. A educação tem que trazer a capacidade de forjar um indivíduo protagonista, que tenha a possibilidade de escolher, e não só um lado, mas aquilo que ela de fato quiser e achar que é a mais coerente para a sua vida. Perfeito. Seria isso. Estamos tendo uma aula aqui hoje É. excepcional, hein, pessoal? Vocês estão tendo a oportunidade de estar aqui Uhum. com o nosso querido professor João Paulo, que inclusive já fiz o convite a ele. Ele vai estar aqui todas as Que sextas-feiras, legal. né, a partir das 19 horas, Uhum. apresentando o seu programa, o seu próprio programa, que vai ser o Educando para o pensar, né? Educando para o Pensar. Vai Uhum. trazer convidados especiais aqui, Sim. vai trazer pessoas que vão ajudar, que vão nos ajudar e nos ensinar a nos libertar. A gente pode dizer que é uma libertação, o Sim, conhecimento? o conhecimento ele transforma, e essa transformação é tirar as algemas. E se eu tiro as algemas que me alienam, que é essas ideologias de controle, eu estou liberto, né? Mas preciso estudar, e o estudar às vezes é incômodo. Às vezes é sentar e ler um livro que às vezes eu falo, nossa, mas eu tenho que ler essas letrinhas miudinhas? Ah, mas hoje tem o e-book, tem as coisas digitais. Então estude, porque o conhecimento, ele transforma vidas, transforma e faz com que você consiga alcançar os seus sonhos, né? Acho que isso é fundamental frisar, né?
Muito bacana. E também tem a questão ainda, são duas áreas que eu acho que são talvez as áreas mais sensíveis e mais delicadas de se falar, né? Política e também de religião. Inclusive, Sim. daqui a pouquinho está entrando aqui o nosso querido, amado pastor Jean Castro, para o seu programa Entre a Cruz e a Espada, também com assuntos bem pensantes e Legal. polêmicos e bem legais aí. Então, essas áreas, né, de ajuntamento de pessoas, tanto a política e tanto a religião, elas são áreas sensíveis justamente porque ela envolve muitas ideologias, né? Sim, sim. A gente pode pensar por Platão, né? Os gregos, não tem como o berço do conhecimento é os gregos. Tanto que antigamente a gente tinha uma forma carinhosa de falar que a filosofia é a mãe de todas as outras ciências. É dela que derivou o direito, a política, a ética, né? A psicologia e as demais ciências, né? E aí é legal pensar, a partir dos clássicos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, que a gente tem essa dedicação à política e à ética, a importância de uma agir dentro da outra, né? O político ele tem que ser por excelência um ser ético, justo e sábio, né? Nunca colocar ignorante no poder, porque ele vai corromper o seu povo, pensar só em si mesmo e fazer a sociedade sofrer, né? E isso é muito atual, né? A gente vê muito isso hoje. Essa capacidade de não gerir um povo, mas buscar o poder, o prestígio e o privilégio, né? E isso é ruim, né? E na questão da influência dos pensadores, né, nós temos a origem lá dos gregos. Sim. E muito desses ensinamentos, desses pensamentos, desses ensinamentos que eles trouxeram, você acha que foi sendo deturpado pelos romanos ou não? Acredito que sim, né? Em parte, sim. Os romanos, o próprio Ocidente, né, conseguiu dar esse formato de uma política mais degenerada. Não sei se eu poderia usar esse termo, né? Porque degenerada é corruptível, né? Suscetível a barganhas, que é o que hoje em dia a gente chama de toma lá da cá, né? Então eu acho que no princípio era muito a excelência, né? Hoje mesmo eu li um texto e chegava a falar assim, antigamente eles tinham um temor e reverência ao cargo da política, né? Ao ser político. Eu deveria me afastar de qualquer tipo de ilegalidade se eu quisesse pleitear um cargo político. Hoje em dia isso é irrelevante, passa, como se diz, atropela esses princípios e valores, né? E desde os romanos já começa a ter esse conflito de valores, de princípios, onde se não leva em consideração, né? E aí de lá para cá parece que a gente às vezes brinca, né? Isso começou desde a colonização, né? Desde lá, né? Essa relação não real e nem legítima, né? De uma política aí. E quando você olha para frente assim, para as gerações futuras ou para os alunos que você tem instruído, você vê alguma dinâmica diferente em relação a essa visão de mundo? Olha, eu tenho, ultimamente tenho atendido, né, e dado aula com alunos muito interessados, né, até mesmo nessa questão de protagonismo, de querer participar, né, de querer aprender, até mesmo essa coisa de grêmio, né, de estar à frente. Então eu vejo que a sociedade ainda tem jeito. E por onde? O caminho é a educação, não tem outro caminho. E a educação desde os pequenos. Porque a gente tem uma expressão que a gente brinca assim, né? Galho velho não enverga. Né? Depois de uma certa estatura, estrutura e idade, fica mais difícil você ensinar os valores bases, ou basilares aí, né? Então eu acho que a educação vai ter essa tarefa, né? Essa força-tarefa de tentar moldar, né, essas gerações para um futuro, que não está muito longe, né? Mas eu ainda acredito. Seria até hipócrita da minha parte não acreditar na mudança do ser humano, já que eu sou um educador, né? O professor tem que acreditar sempre que aquela pessoa que hoje talvez seja bagunceira, que não presta atenção na aula, mas que amanhã ele comece a ver que faz sentido o que eu estou falando e o que eu estou ensinando. Né? Muito bom. E dê valor, né, a isso. E agora falando um pouquinho sobre o sistema de ensino brasileiro. É um bom sistema? Olha, essa questão do bom, né, do perfeito nenhum vai ser, né, mas do bom eu diria que ele está passando por várias transformações, né. A gente não tem um sistema perfeito,
O bom, eu diria que a gente está tentando chegar perto desse bom. Tem falhas? Tem, como todo outro sistema. O sistema político tem falha. O sistema da saúde tem falha. O sistema da segurança tem falha. O sistema da educação tem falha. Isso é real. Mas uma coisa é certa, já estamos detectando as falhas e buscando, né, isso eu falo, os que estão na direção disso, metas e medidas para melhorar. Porque sabemos que o produto final é o cidadão que está sendo educado. Então, cada vez mais unindo, aparando as arestas ou fazendo os ajustes, a gente pode sim formar uma sociedade melhor, né? Mas através da educação. Nada, às vezes eu digo, nada de política do mais fácil, nada de caminhos, nada de atalhos. O estudo, a educação, o investimento, os pais sendo exemplo para os seus filhos, né? Os professores de fato ensinando, e é o que eu vejo, uma galera também de professores bem intencionados, buscando mudar mesmo o futuro de muitos jovens, né? Então, acho que isso me ajuda a ter esse respeito também pela profissão e querer cada vez mais me capacitar para ajudar os alunos. Acho que isso é o diferencial. Mas, assim, bom, eu acho que não tá, mas a gente tá buscando que isso melhore. Até porque vamos dizer assim, o povo brasileiro merece. E principalmente os jovens locais aqui, que precisam ter isso para ver, né, uma luz no fim do túnel. Ou que o amanhã eles podem ter uma profissão, né, e o seu sonho realizado. E serem bons cidadãos, né? Uma coisa interessante ouvindo você falar Uhum. é justamente a devoção que você demonstra ter para a sua profissão, Sim, eu gosto. que é uma raridade. Uhum. Assim, no universo que Uhum. eu transito, Sim. você olhar pessoas que realmente se identificam com prazer Uhum. na sua profissão Uhum. é uma coisa realmente admirável. Sim. E você, na sua área de educação, isso é fantástico, cara. E também, uma coisa que eu queria aproveitar nesse momento, né, Sim. para te dar de presente, Ah, é esse livro aqui, ó. Eu quero te dar um livro tá. do Flávio Ventura. O Flávio Legal. Ventura, ele foi proprietário do hotel aqui de Campos do Jordão, chamado de Hotel Vila Inglesa. Nossa, Né? legal. Foi o antigo proprietário do Hotel Vila Inglesa, antes do Hotel Vila Inglesa ser adquirido pelo Grupo Mazzaropi Hotéis. Sim, que eu bem conhecido. E ele fez esse livro chamado Sagaceia, né? Que é um presente especial aqui do Sebo do Jordão, que fica anexo aqui na Net Campos, da Valéria. Legal. Eu quero só dar uma leitura aqui, Uhum. né, na introdução desse livro aqui, Uhum. que eu tive o prazer de conhecer o Flávio Ventura. Uhum. Inclusive, ele foi secretário de turismo aqui de Campos do Jordão por um tempo, né? E ele faz um agradecimento aqui logo na introdução do livro dele, que diz assim: em um dos capítulos desse livro, o leitor vai encontrar o slogan que diz que um homem é o carro que guia, os cavalos que montam, os quadros que compra, o vinho que bebe, etc. Não é verdade. O homem é os pais, os filhos, os irmãos, os amigos e os inimigos que tem ou que teve nesta vida. Eu me sinto muito feliz em poder agradecer a Saul e Iracema, meus pais, a Leandro e a Conrado, meus filhos, por serem como são, fonte inspiradora de todos os meus melhores sentimentos como ser humano. Nossa, que lindo. Eu achei muito legal bonito. aqui esse livro do Flávio Ventura. Eu quero te dar como presente. Muito Né? obrigado. Quem está dando, na verdade, é o Sebo do Jordão. E fica aqui o convite para todos que nos acompanham aí e virem aqui no Sebo do Jordão. Tem bastante livro aqui, bacana. E um agradecimento especial aí à Valéria do Sebo. E também eu quero aproveitar esse momento. Eu sei que é muito curto o tempo, porque você é uma pessoa de muito conteúdo, né? Inclusive tem um canal no YouTube, né? Um canal seu. Qual que é o seu canal? O meu canal é Educando Através das Redes, rapidinho, né? Esse canal começou justamente com a pandemia, né? Eu lembro que na outra escola particular queria que a gente gravasse vídeo, a gente começou e eu falei, se eu vou gravar para o particular, por que não gravar para o público? E aí surgiu a ideia, né? E aí eu falei, vou montar um YouTube, porque daí eu jogo as aulas lá e fluiu. Aí foi. E aí tá dando certo, né? Graças a Deus, com dedicação, estudo. E tem muita gente que vai lá e fala, professor, ajudou na minha aula. E às vezes eu nem conheço, é de outro estado, é de outra cidade. Professor, muito obrigado, aquele ali salvou o meu trabalho. Então, para mim,
eu já estou fazendo, eu estou ajudando, estou colaborando, então eu fico feliz, né, de colaborar, e é educando através das redes. Maravilha. Então, educando através Através das das redes. redes no YouTube. Pode Uhum. entrar nesse canal lá, que o nosso querido professor João Paulo tem lá inúmeros vídeos que ajudam a formar pessoas melhores, hein? Isso que é o mais importante. E vai estar conosco aqui, né, de uma forma prazerosa, todas as sextas-feiras, Sim, vocês. com o seu próprio programa Uhum. Educando para o Pensar. João Paulo, eu quero primeiro, cara, agradecer você, né, pela sua disponibilidade, né, por estar aqui conosco, por aceitar o meu convite e estar aqui fazendo parte do nosso trabalho da NET Campus TV. E também, uma última coisa que eu quero ouvir de você. Como é que foi esse lance de você começar agora aí, ir mais para o lado do conhecimento dos evangélicos? Isso é bacana também pensar, né? Porque eu vejo que a cada dia eu tenho participado mais, né? Estado junto e vejo o quanto os evangélicos eles têm esse respeito pela palavra de Deus. Não que a outra congregação não tinha, né? Mas que eu tenho cada vez mais buscado, né? Aos poucos me adentrar esse universo, né? E que vejo que com o tempo, né? No tempo de Deus, eu vou estar mais aí engajado, né? E tentando fazer parte e levando a palavra de Deus também, né? Só que isso é um projeto que eu acho que Deus é que abre o caminho e fala o momento certo, né? Mas estou aí e por isso que sempre eu coloco também, né? O que eu for fazer, que Deus passe na frente e abençoe. Onde colocar a planta dos meus pés, ele abençoe. Porque eu levo a ciência, mas eu sei que Deus está abençoando e abrindo portas também. Amém. Parabéns. Tá? E agradeço esse convite e poder estar aí na grade, né, durante a semana, trazendo um pouco de cultura, conhecimento e fazendo as pessoas pensarem um pouco mais. Maravilha. Okay? Fico muito feliz, Obrigado. satisfeitíssimo. Quem não assistiu, perdeu, mas vai ficar aí gravado e disponível aí nas nossas redes sociais. Você que está nos acompanhando, poderá nos acompanhar tanto no Facebook, né, como no YouTube e também no Twitter. Eu deixo aqui um forte abraço, agradecendo a participação de todos, desejando uma boa noite, uma excelente noite, e em breve nós estaremos voltando com mais informações diretamente aqui de Campos do Jordão, e já estaremos aqui recebendo o pastor Jean Castro com a sua convidada, a ex-vereadora Joaquina. Um forte abraço e até mais. Valeu, João Paulo. Tchau. Valeu. Obrigado. Deus abençoe.